para nos apresentar as obras do Deus triuno. As obras do Deus triuno. Os atos de Cristo e do Espírito Santo. Juízes 17, vamos ler a partir do verso 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mulher: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguiu o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhes disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço foi com um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço que lhe foi por sacerdote esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Até aí, amém. Meus irmãos, essa passagem, nesse curto capítulo aqui, de 13 versos, nós vemos aquilo que é o tema principal que eu pretendo tratar aqui. Nós vemos a corrupção da igreja, nós vemos a corrupção do Estado e nós vemos a corrupção da família. O texto começa com um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Esse Mica aí nós vemos na conversa, no diálogo dele com a sua mãe, que essas 1.100 moedas de prata estavam sendo devolvidas a ela. Então ela estava recebendo um dinheiro que tinha sido tomado ela e estava ali sendo devolvido. E aí esse dinheiro, ao ser devolvido, que era um dinheiro alto, é um elemento importante nesse texto aí, o fato de que aquele valor era um valor altíssimo, 1.100 moedas de prata. É um valor altíssimo. E o que é feito com esse valor? Ele é dedicado à idolatria. Então você vê que eles são aí uma família de idólatras, e não só isso.
uma família disposta a dedicar muito dinheiro, a investir muito dinheiro nessa idolatria. E aí vocês veem que a idolatria deles aí é de uma forma que muitos cristãos hoje não entenderia como sendo idolatria. Eu vou mostrar aqui que, embora fosse uma família de idólatras, essa forma de idolatria é uma forma que muitos cristãos não reconheceriam assim. Por quê? Veja no final do verso 2. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Então veja que ela se refere ao Senhor, e Senhor aí está em maiúsculo, tudo maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, que indica que no original é o nome pactual de Deus, Jeová. Então bendito seja Jeová. Ela bendiz, ela louva Jeová, ela exalta Jeová, usando aquilo que é o seu nome pactual revelado a Moisés, lá quando o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente. Então ela faz referência a essa história, ela bendiz ao Senhor, e aí a pergunta que eu começo fazendo é: todos os que bendizem ao Senhor, todos os que louvam ao Senhor com seus lábios, nós reconhecemos como autênticos cristãos? Nós devemos reconhecer como autênticos irmãos, pois ela louvava o Senhor. Até aqui, nas palavras dela, não indica-se nada de que nós podemos identificar como errado. Porém, no verso seguinte, assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Então veja que aquele dinheiro ali, muito dinheiro, ela diz: eu já dediquei esse dinheiro ao Senhor. Repito, ela não diz: eu dediquei a Baal, ela não diz: eu dediquei a Moloque, ela diz: eu dediquei ao Senhor. Para quê? Para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Então observe aí que ela quer fazer uma imagem de escultura e outra imagem de fundição, ou seja, duas imagens, mas ela não quer fazer imagem de Baal. A imagem aí é a imagem do Senhor. São imagens do Senhor. Em nenhum momento ela louvou a deuses estranhos. E aí você vê aí não só uma corrupção da religião, mas você vê uma corrupção da família, porque não é ela mesma que vai fazer. Ela dedicou para que o seu filho, para que aquele que veio do seu ventre desse continuidade àquela forma de idolatria. E isso traz bastante esclarecimento sobre o segundo mandamento. Que quando a gente vai falar dos 10 mandamentos, tem gente que fala assim: não, o segundo mandamento proíbe fazer imagens de deuses estranhos. Então, se eu fizer imagem de Baal, está errado. Se eu fizer imagem dos orixás do candomblé, está errado. Mas se for uma imagem do Senhor, não tem problema. Não é o que o pessoal diz? Não tem problema. Bom, aqui ela não está querendo fazer uma imagem de falsos deuses. Ela foi bem clara: bendito seja o Senhor, e essas moedas aqui foram dedicadas ao Senhor. Ao Senhor. E aqui, então, Mica, ele obedece a sua mãe e ele contrata e ele faz essas duas imagens. No verso 5, existe um detalhe que às vezes confunde as pessoas. O verso 5 diz assim, ó: e teve este homem, Mica, uma casa de deuses. Vamos prestar atenção nesse detalhe aí, ó. A palavra deuses na Bíblia, ela é usada de duas maneiras principais. Maneira número 1, ela se refere ao que as pessoas entendiam como sendo a própria divindade. Então, por exemplo, quem adorava Baal
acreditava que existia uma divindade, um espírito que eles chamavam de Baal, que ele existia. Eles acreditavam na existência desse Deus. Então a palavra Deus, na Bíblia, não só é usado para se referir ao Deus verdadeiro, mas a esses falsos que as pessoas acreditavam que eram os deuses. Ou seja, esse ser que era reconhecido como Deus, esse ser espiritual. Porém, o que muitos não percebem é que há um segundo sentido da palavra Deus na Bíblia, que é para se referir não à própria divindade, mas é para se referir à imagem daquela divindade. E eu vou dar um exemplo brasileiro que vocês vão entender. No Brasil tem a palavra santo aí, o povo brasileiro, com suas tradições católicas romanas, eles se referem aos santos. Mas você já parou para pensar que santo, quem já foi católico, tem dois sentidos. Ele pode estar se referindo ao santo lá no céu, que ele acredita que, e realmente, né, Pedro, tem a alma de Pedro lá no céu. Aquele é o santo. E nesse sentido nós cremos também. Que Pedro é um santo, Paulo é um santo, Maria é um santo, são santos que a alma está no céu. Só que os católicos também usam a palavra santo no segundo sentido, que é para se referir à imagem. Ele fala, meu santinho está ali, o meu santos, ou a santa estava lá em Aparecida. Ele não está se referindo à alma no céu, ele está se referindo à imagem. Então, na Bíblia, eles usavam a palavra Deus também nos dois sentidos. A imagem era chamada de Deus, igual o católico chama a imagem de santo. Ó, quebrei meu santinho. Ele não acha que é Pedro realmente se quebrando, né? A imagem se quebrou. Então, a palavra Deus, nos povos pagãos, também é assim. Ele crê que existe um espírito que é o Deus, mas ele também, por associação, ele chama aquela imagem de Deus. E tem várias palavras que são assim na língua portuguesa. Por exemplo, a igreja é o povo, a igreja é o povo. Mas a gente também chama o prédio de igreja por associação. Então, quando vocês leem aí, ó, no verso 5, que este homem Mica teve uma casa de deuses. Casa de deuses quer dizer que é uma casa onde ele colocou as duas imagens. Não quer dizer que ele colocou lá imagens de outros deuses que não fosse Jeová. Era uma casa de deuses no plural, porque tinha duas imagens. Os deuses aí são as imagens que estavam nesta casa. Mas a intenção dele com essas imagens era criar imagens do Senhor, imagens de Jeová. Então, isso ele fez por ordem da mãe dele, e você vê aqui, então, que existe uma religião com aparência de verdade, com aparência de culto ao Senhor, mas é uma forma de culto que o Senhor proibiu no segundo mandamento. Então, vocês veem que o segundo mandamento aqui, ele proíbe o ato de fazer não só imagens de outros deuses, mas do Deus verdadeiro, e proíbe o ato de fazer, não somente de cultuar, porque o pecado já existe na mãe dele que manda fazer. Vocês estão vendo que quando a mãe manda fazer, já é um pecado. Não só, se ela fizesse assim, não, vou fazer essas duas imagens aí, mas a gente não vai adorar. A gente vai só para ensinar os nossos netos, na escola dominical. Não. Essa categoria não existe na Bíblia. Na Bíblia, o próprio ato de fazer uma imagem do Senhor já é tratado como pecaminoso. Aí vocês vão ver que essa religião falsa familiar, então, ela não é propriamente uma religião completamente, em todos os sentidos, pagã. Mas ela é uma versão do cristianismo. Vocês têm que entender que a religião de Mica é uma versão do
cristianismo no seguinte sentido: nós vimos que a religião verdadeira do Velho Testamento era o cristianismo, porque era a religião revelada pelo Pai por meio do Filho mensageiro no Espírito Santo. Então, todas as vezes que alguém tentava criar um culto fundamentado numa imagem do Senhor, esta pessoa não tinha como intenção ser um pagão, mas tinha como intenção criar uma forma de cristianismo, ou seja, uma forma de culto a Jeová, baseado na sua própria cabeça. Como continua até hoje. É igual a gente pensar, catolicismo romano. Eles não têm como intenção fundar uma religião diferente da cristã. Eles têm como intenção ser cristão. Mas é um cristianismo sem fundamento na religião da Bíblia. É uma forma de cristianismo inventada pela cabeça do homem e incentivada por demônios. E é isso que nós temos aqui. Não é um anticristianismo formal, mas é a nossa maneira de ser cristão, da forma que a gente inventa. E essa forma inventada, ela é transmitida de geração em geração por uma tradição familiar, porque não somente a ordem de construir essa imagem foi dada pela mãe de Mica, mas o próprio Mica, ele estabelece o seu filho como... olha aí no verso 5. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, ou seja, uma casa onde havia as duas imagens, e fez um éfode e terafins. Por que ele fez éfode e terafins? Porque ele queria que houvesse uma semelhança com o sacerdote de Israel. Está vendo que ele não quer adorar falsos deuses? Ele quer adorar o verdadeiro, tanto que ele quer que tenha o éfode e os terafins para ter alguma semelhança. E consagrou seus filhos para que fossem sacerdotes, ou seja, agora já está na terceira geração. Era a mãe, era Mica, e agora os netos daquela mãe já estão servindo aquela falsa divindade. Então vocês veem aí que a falsa religião, ela não é algo que se torna novo, não são novas religiões toda geração. Você vê aí que existe um esforço dos idólatras para inculcar a falsa religiões nos seus filhos, o que é transmitido de geração em geração. E esse é um grande tema de Juízes. O tema de que a verdadeira religião, ela é uma religião familiar e intergeracional. Vamos lembrar como é que os israelitas se desviaram. Vamos voltar lá para Juízes capítulo 3. Juízes 3, verso 5. Habitando, pois, os filhos de Israel nos meios dos cananeus, dos heteus e amorreus, e perizeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Então você vê que o princípio aí, no tempo do princípio da apostasia de Israel, essa apostasia de Israel estava diretamente ligada há uma apostasia e uma corrupção da religião no seio familiar. Você vê que na família existiam situações em que eram entregues as filhas e os filhos para se casarem com idólatras, é o chamado casamento misto. Vocês já perceberam, meus irmãos, que em todos os momentos da história do Velho Testamento, quando existe uma grande queda do povo de Deus, uma grande apostasia do povo de Deus, na raiz dessa apostasia está o casamento misto. Você encontra o casamento misto entre os justos, os filhos dos justos e os filhos dos injustos, já lá no princípio do mundo, no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, nós vemos que a descendência de Sete
se misturou com a descendência de Caim. E aí, a descendência de Sete, que era justa, adquiriu características da descendência de Caim, que era violência. Aí a violência se alastrou na terra e Deus mandou o dilúvio. Quando Israel entrou na terra prometida, qual é a raiz da corrupção? A raiz da corrupção é os israelitas se misturando com os cananeus por meio do casamento. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, o que a gente encontra lá nos livros que fala desse retorno, Esdras, Neemias? Que Israel já estava se perdendo na primeira geração do retorno por casamento mistos. Aí vem o inteligente do século 21 e ele fala assim, ó: casamento misto causou o dilúvio, causou Juízes, o livro de Juízes, causou aquele problema lá no retorno do cativeiro babilônico, mas comigo não vai acontecer nada. A minha família, eu vou casar, vou me relacionar com o ímpio, não vai acontecer nada. Não é evidente que você é o tolo? Não é óbvio que você é tão tolo quanto os israelitas no livro de Juízes? É óbvio. Eu não sei por que as pessoas sempre acham que com elas nada vai acontecer. É isso mesmo. Você vai casar com uma adoradora de imagens, confia que não vai influenciar seus filhos, não. Não vai acontecer nada. Então nós vemos aqui que a corrupção da religião está estritamente ligado à corrupção na família, e o contrário é verdadeiro. A preservação da semente pura, Malaquias 2, está diretamente ligado à família também. Por isso, se você, pais, homens e mulheres, vocês têm que começar a amar os seus filhos antes deles existirem. Tem uma parte interessante do catecismo, do Confissão de Fé, que fala sobre orar por pessoas que ainda não existem. Se não lê lá o capítulo sobre culto, sobre o domingo e o culto religioso, ele fala sobre orar por pessoas que não existem. Como assim orar por pessoas que não existem? Você tem que orar pelos seus futuros filhos e já começar a amar eles agora. Como é que você ama seu filho e ora por ele e ama ele antes dele existir? É antes de ficar grávido, você tem que começar a amar. Em primeiro lugar, não se case com idólatras. Esse é o mais óbvio. E nem idólatra quem adora os deuses de fora e nem idólatra de dentro. Não estou falando só dos idólatras pagãos confessos. Estou falando dos idólatras igual Mica também. Não se case com idólatras. Se você se relacionar com quem ou segue uma falsa religião ou segue uma versão corrompida do cristianismo, você está odiando os seus filhos. Você está odiando os seus filhos, porque o conhecimento que você tem, você tem que casar com alguém que vai cuidar dos seus filhos, em primeiro lugar, no caminho do Senhor. Como é que você casa com alguém que não tem essa capacidade? Como é que você vai olhar nos olhos do seu filho e vai dizer que eu te amava? Mentira! Você amava os seus prazeres. Porque você colocou os seus prazeres acima da consideração de quem vai ser a mãe do meu filho. Quem vai ser o pai do meu filho? Vai ser um Mica da vida que vai colocar meu filho para ser sacerdote dentro da casa dos deuses? Meu irmão, aprenda a amar a sua família antes de você ter uma. Antes de você saber quem é, você já tem que se amar. Já tem que estar estudando a Bíblia. Ah, eu sou solteiro. É isso mesmo, você tem que aprender quando você é solteiro, porque depois não é para aprender quando você já fez a burrada. Ah, eu já estou casado, agora eu vou pegar um livro de casamento para aprender.
Já está a marca do tolo aí. Só quer aprender depois que a bomba explode. Não, a hora de aprender sobre casamento é quando você é solteiro já na adolescência. Já está aprendendo como é que é ser homem. Como é que homem age. Como é que homem fala. Como é que homem defende uma mulher. É antes. A raiz da corrupção da religião não começa quando o cara é pastor. Começa quando ele é adolescente e ele não é treinado para ser homem, para defender a verdadeira religião no seu lar. Ele é treinado para ser um bocó. A religião já começa sendo corrompida ali. Você não está vendo esse Mica? A corrupção da religião ali já nos filhos dele. Quando você não ensina os seus filhos as verdades doutrinárias, quando você não ensina os seus filhos a conectar o mundo real aos princípios da palavra de Deus, Evangelho, quando você diz que você não tem tempo para conversar com o seu filho, orar com eles, a corrupção da verdadeira religião já é aí, no seio familiar, não é quando chega numa igreja corrompida. Se chegou na igreja corrompida, naquela família ali, se eles chegaram ali e estão aceitando aquela corrupção, já se corrompeu lá atrás. Se tem algum pai de família levando sua família para adorar falsamente, não é quando ele chegou ali que ele virou um herege. Ele era herege antes de pisar naquela igreja. Porque ele nem sabe aonde que ele tem que levar a família dele. E sabe quando fica pior? Quando o cara fala assim, não, eu estou aqui, eu sei que é herético, mas eu estou reformando a igreja. Aí pode escrever tolo na testa. Rapaz, vai reformar a sua filha de 3 anos primeiro. Preocupe-se primeiro com quem está na sua casa, depois se preocupa com os outros. Sabia que o dever primário do cristianismo, o dever primário do homem não é salvar as almas. A salvação das almas não é o fim principal de existir o cristianismo. O fim principal do cristianismo é adorar a Deus corretamente. Deus é primeiro. O homem é sempre segundo. E dentro de uma família, os interesses primeiros não são seus, homem. Eu me preocupo em primeiro lugar com meus interesses. Deixa de ser molenga. O Evangelho diz que Jesus não buscou em primeiro lugar os seus próprios interesses, mas os interesses de sua família, de sua noiva, de seu povo, entregando a sua vida. Jesus não ficou na cruz dizendo, em primeiro lugar, eu quero conforto. Jesus abriu mão do seu conforto e falou, prega esse prego na minha mão, porque é pela minha noiva. Se você, homem, não é assim, para de dizer que você é cristão, você é uma vergonha para a cruz. Ser homem cristão é ser crucificado pela sua família e para de chorar, seu. Segura esse choro. É assim. Isso é ser como Cristo. E a falsa religião de Mica é o contrário. Porque eles não servem ao Deus vivo que se crucifica pelo seu povo. Eles servem a uma imagem que não fala nem vê, um Deus morto e inútil. Vocês não veem que essas igrejas cheias de imagens também são cheias de gente imoral? Você quer que seu filho cresça imoral, encha ele de imagens. Eu boto essa revistinha aqui, porque aí meu filho vai entender quem é Jesus. Pronto, você acabou de assinar
que você é um incompetente. Me desculpe. Porque se você precisa de uma imagem para ensinar quem é Jesus, porque você não consegue ensinar, então. Rapaz, assuma o seu dever de ensinar da maneira que a Bíblia mandou ensinar. Para de encontrar substitutos. Repararam? Imagem é um substituto. Tem uma frase antiga que era o seguinte, ó. As imagens são os livros dos ignorantes. Quem falou essa frase está confessando que a igreja dele é uma igreja de ignorantes, logo ele é um mestre incompetente. Se você fala que na sua igreja tu tem que encher de imagens para ensinar ignorantes, ué, tu é o pastor e eles são ignorantes por quê? Então tu não sabe ensinar. Tu tem que botar figurinha para ensinar. Meu irmão, desce desse púlpito que você não é pastor, não. Mesma coisa. Tem que ter todas essas figurinhas aqui para as crianças aprender. Rapaz, levanta desse sofá e vai você aprender a ensinar, em vez de arrumar substitutos idólatras. E é isso que esses caras estão fazendo. E aí vem a parte aqui que, para mim, é a mais chocante. Dos versos 7 e 13... Vai aparecer um levita na história aqui, ó. No livro de Juízes, nos momentos mais decadentes da história de Juízes, aparece um levita. Aí vocês perguntam, o que esse levita está fazendo no meio dessa história? Porque os levitas eram os pastores de Israel. Os levitas eram os pastores de Israel. Malaquias 2, ele diz, levitas, eu te escolhi para que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, fosse encontrada na sua boca. Malaquias 2,10. Mas vós fizestes desviar muito do caminho. Então, os levitas foram escolhidos por Moisés como os mestres de Israel. Aí esse levita chega aqui. O que ele faz? E o que ele deveria fazer? Deveria repreender esse cara. Ó, se fosse eu, me leva para conhecer a sua casa dos deuses. Ia derrubando lá. Que casa dos deuses é esse que você está fazendo aqui, cara? Ele tinha que repreendê-lo. Não. O que o levita faz? O cara oferece dinheiro, aí o levita, não, deixa tranquilo que eu vou abençoar agora. Eu vou agora abençoar esse lugar. Mas onde que entra aqui a importância de você entender o papel do levita aqui? É o seguinte, para cada idólatra existe um pastor cristão para justificar a idolatria dele. Para ele se sentir que ele tem autoridade. Você vê aqui que os filhos dele já estavam atuando lá como sacerdote. Mas por que ele queria um levita? Porque com o levita daria mais o quê? Aparência de legitimidade. Ó, tem um levita aqui, agora nós estamos tudo certo, é o tempo do Senhor. Ó, tem um levita. E assim foi na história do cristianismo. Ó, nós estamos adorando imagem, mas fica tranquilo que o bispo de Roma aprovou. Pronto. O bispo de Roma aprovou. O pastor tal disse que é assim. Hoje em dia, às vezes, não é nem o pastor tal, é a pastora tal, né? Já legitima. A pastora tal disse que assim tá valendo. Então, aqui essa passagem nos ensina que não existe autoridade acima da Escritura. Porque todo esse texto aqui pressupõe que se a sua família estiver errada, prevalece a Escritura. Se o sacerdote estiver errado, prevalece a Escritura. Qual autoridade está em pé de igualdade com a Escritura? Porque o levita fala, não, é a Escritura, mas é também o levita. Não, o levita errou, está amaldiçoado. E olha só como que o pensamento de Mica é corrompido. Verso 13. Então disse Mica, agora sei
que o Senhor me fará bem. Hoje em dia, assim também. Não precisa base bíblica. Mas eu me cerco de pastores, eu me cerco de bispos. E quanto mais roupa, mais parafernália vai dar aparência de legitimidade. Quando a única coisa que dá legitimidade é a Escritura. Você não tem mais nada para se apoiar. Você não tem mais lugar nenhum para reclinar a sua cabeça, seja na sua família, seja na religião, na igreja. Em nenhum lugar existe autoridade à parte, acima da Escritura. Então você vê a empolgação de Mica. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês. Nunca existiu na história de Israel, não vou dizer nunca, mas vou dizer 90%. 90% da história do povo de Israel, desde a saída do Egito, o Senhor Deus sempre era adorado por meio de imagens. Sempre. Então você fala assim, mas pastor Frank, essas práticas religiosas, essas imagens, elas são muito antigas, é uma tradição muito antiga. Sim, é verdade, é uma tradição muito antiga, como em Israel. Vamos lá. Saiu do Egito. Tinha imagens do Senhor ou não tinha? Tinha o bezerro de ouro. Saiu do Egito, fez um bezerro de ouro. O bezerro lá que Arão fez, né? O bezerro de ouro era imagens. Aqueles que fizeram tinham intenção. Arão, quando ele fez, ele tinha intenção de fazer uma imagem de falsos deuses. Vamos ver lá em Êxodo 32. Vamos ler só o verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, ou seja, diante do bezerro de ouro, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Volte lá para Juízes. Vamos ver o que aconteceu com a imagem de Mica, Juízes 18. Juízes 18, verso 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Então, olha só, todos os dias que a casa de Deus, onde havia o culto verdadeiro em Siló, todos os dias que estava lá, havia outro culto ao Senhor em Israel, que era o culto com o sacerdote e a imagem de Mica. Depois, quando acabou este culto aí com a imagem de Mica, Jeroboão foi construir outro, os bezerros, e sempre também teve os bezerros. Então, o falso culto, ele sempre coexistiu com o culto verdadeiro. Nunca existiu um tempo que você tem só o culto verdadeiro. Sempre existe o falso culto, o culto verdadeiro e as famílias transmitindo a religião verdadeira, a semente santa e a falsa religião. Voltando aí para o capítulo 17. Nós vemos outro ponto importante no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel,
cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então aí nós vemos outra faceta da sociedade corrompida, é que não existe uma participação efetiva e correta dos magistrados civis. Um dos problemas dos livros de Juízes não é só a corrupção da família, não é só a corrupção da religião, mas também a corrupção dos magistrados civis. Romanos 13, o apóstolo Paulo ensina que os magistrados civis têm o dever de castigar o mal e devem louvar o bem. Então, uma das características, um dos motivos pelas quais a religião era de tal forma corrompida em Israel é que não havia ninguém para colocar freio. Essa aqui, inclusive, esse verso, é uma das passagens que ensinam que os magistrados civis têm o dever em relação à piedade de uma nação. Ele está dizendo, toda essa confusão que vocês estão vendo, toda essa corrupção, essa idolatria doida, é porque não tem ninguém para colocar um freio. Ou seja, um estado imoral faz parte de um povo imoral, de uma sociedade imoral. Nós temos os governantes que são como os nossos espelhos. Por que nós temos os governantes que nós temos hoje? Porque o povo é assim. Não havia ninguém para colocar um freio. Não havia ninguém para punir. Isso é um tema muito recorrente em toda a Bíblia. Nós vamos ver lá desde o Gênesis, as sociedades iníquas. Eram sociedades em que o órfão, a viúva, o estrangeiro eram oprimidos e não havia homem, magistrado, governante para colocar um freio nesses bandidos. Todo lugar em que bandidos, criminosos, vagabundos, sentem-se livres para cometer crimes, é uma sociedade semelhante a Juízes. Romanos 13, o apóstolo Paulo diz que o governante ele tem que causar medo, terror, não para nós, mas para os malfeitores. O malfeitor, só de pensar em cometer alguém, ele tem que entender que ele vai se dar muito mal. O ladrão, o homicida, o estuprador, ele tem que pensar, ou eu vou morrer, ou eu vou tomar uma surra muito grande, ou eu vou ser escravizado, ou vou ser açoitado. Então é melhor arrumar um emprego e viver honestamente. Tem um irmão na minha igreja que já me falou sobre isso. Ele falou assim, quando eu era adolescente eu tive problema com a fase. A fase lá no Rio Grande do Sul é o pessoal que é para menor infrator. Não sei se aqui se chama fase também. Eu acho que em alguns estados é FEBEM. Mas ele falou assim uma vez para mim, eu saí dessa vida de malandragem depois que eu tomei a surra da polícia. Eu estava fazendo isso, aquilo, outro, andando com marginal. Os caras pegaram, entraram e Isso é Romanos 13, meu irmão. Romanos 13, aonde bandido é tolerado, faça o que você quiser, criança é estuprada, trabalhador é roubado, coisas horríveis acontecem. Abuso sexual de criança é um problema muito grande no Brasil. Muito grande. O que é um dos sinais de que existem poucos homens no Brasil. Uma das marcas de haver poucos homens de verdade no Brasil é o quanto que nós não defendemos as nossas filhas. E nós colocamos palhaços no governo que também não defendem. Quem é que vota nesses palhaços? Que não defendem a sua filha de ser estuprada. Que não defende a tua mulher de andar na rua
sem o risco de ser morta. Uma população que exerce assim é a população de banana, que vota em gente assim. Como é que alguém tem coragem de ir para a televisão e defender que bandido que mata as mulheres, que abusa das crianças, não tem que ser severamente punido? Se um cara vai para a televisão, defende isso e é eleito, é óbvio que não tem mais homem neste país. Porque um cara desse tem espaço. A gente, como homem, a gente anda em ruas perigosíssimas, onde tua mulher pode ser morta ou estuprada a qualquer momento, dependendo de onde você estiver. E a gente aceita que seja assim. Por quê? Porque nós somos frouxos. O mais básico de uma sociedade sã é isso. Se não tem isso, é uma sociedade de doentes. São esses governantes que nós colocamos lá, cada um com uma teoria mais louca do que outra. Agora nós encontramos a solução. O banheiro vai entrar homens dentro do banheiro também com outras filhas. Encontraram a solução para não ter mais preconceito. Não está vendo que é doente que está falando isso? Como é que recebe tanta atenção? Como é que recebe toda essa atenção? Porque se está na televisão, porque tem alguém pagando. E nós estamos deixando, como sociedade. Os homens da sociedade estão deixando. Naqueles dias, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha magistrado civil. Rouba a viúva, abusa do órfão, ninguém faz nada. Vocês sabiam que essa foi uma das razões para Israel ser destruído lá no Novo Testamento? Eu preguei isso aqui da última vez que eu estive aqui. Uma das razões para Israel ser completamente destruído na Guerra Judaica Romana é porque eles negligenciavam os órfãos, as viúvas e maltratavam os estrangeiros. Por exemplo, estava lá Diácono Estevão. Diácono Estevão cuidando das viúvas de Jerusalém. Trabalhando para cuidar das viúvas de Jerusalém. Trabalhando, ou seja, para cuidar de senhoras igual a tua mãe, que perdeu o marido. Senhoras vulneráveis. Aí entra uma gangue de judeus, matam o Diácono Estevão. Como é que ficou as viúvas agora? As viúvas tiveram que sair correndo de Jerusalém para não morrer. Sabe o que os cristãos faziam naquela época? Oravam salmos imprecatórios. Aí Deus atendeu os salmos imprecatórios pela morte de Estevão e destruiu Jerusalém por oprimir senhoras viúvas. Olha só quem é que estava na igreja de Jerusalém, mulheres com idade. Maria, mãe do Senhor, Maria Madalena, tudo fazia parte da igreja de Jerusalém. O que Jesus, quando viu a mãe dele, as mulheres que acompanhavam ele, as viúvas, mataram Estevão, que estava cuidando dessas mulheres, mandou fogo na cidade. Jerusalém foi destruído. Quem não entende o que eu estou falando, assista meus últimos sermões quando eu vim aqui. Órfão. Perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. O que acontecia com as crianças? Ficavam órfãos. O que acontecia no Novo Testamento quando um gentio queria se converter? Os judeus perseguiam, não queriam que os gentios se convertessem. Paulo apanhou em Jerusalém, porque acharam que ele tinha levado um estrangeiro para dentro do templo. Os judeus do Novo Testamento perseguiam os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, o gentil. Cadê os magistrados para defender os cristãos da igreja primitiva? Poucos defendiam. Cada um fazia o que era bem aos seus olhos.
Cadê os magistrados para defender a mãe do Senhor, tendo que sair corrida de Jerusalém? Na perseguição, quando Estevão foi morto, toda a igreja teve que sair fugido. Por os arredores ali, cadê os magistrados? É igual hoje, cadê os magistrados em Campina Grande, no Brasil? Um monte de aberração acontece. Assassinato, um monte de pauta maluca, cada um fazia o que parecia bem a seus olhos. E lá no Novo Testamento, a gente às vezes romantiza a igreja perseguida. Meus irmãos, a igreja perseguida é uma igreja cheia de órfãos, crianças sem pai e viúvas. Por que o Tiago fala, cuidai das órfãos da viúva? Muito eram os membros da igreja que ficou sozinho. E cadê os magistrados para punir esses malfeitores? Vocês estão vendo como que isso tudo é muito atual? Como é que estão nossas igrejas? Cheias de mica. Um debate danado para saber se pode fazer ou não pode imagem de pomba e dizer que é o Espírito Santo. Deuteronômio 4 fala para não fazer imagens de Deus na forma de ave. Na forma de ave. Você não sabia que o Espírito Santo é Deus, não? O Espírito Santo é Deus. Claro que é Deus. É o Senhor dos Exércitos. É o Criador. Então, por que vocês estão fazendo imagem do Criador em forma de pomba, se Romanos 1 proíbe fazer a imagem de Deus em forma de ave? Eu estou falando por isso. As igrejas por aí estão ou não estão cheias disso? Essas características aqui. E ai de quem questionar. Não, mas meu pai fazia assim. Mas meus filhos aqui estão envolvidos. O cenário de juízes, meus irmãos, é o nosso cenário, infelizmente. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Se arrependam e voltem para a voz do Senhor. Se arrependam e ouçam a voz do Senhor. Vamos orar.